Os exemplos que veremos aqui serão menos imediatos do que os exemplos de espaços vetoriais de segmentos orientados ou de pares ordenados, mas são extremamente importantes em álgebra linear, em análise matemática e na matemática em geral. Um primeiro exemplo. Consideremos o conjunto E como sendo o conjunto das matrizes quadradas de dimensão n sobre o corpo dos escalares K. Já sabemos que, sobre matrizes quadradas de dimensão n, podemos definir uma adição e um produto por escalares. Podemos definir uma adição que diz que a soma de duas matrizes A e B é uma matriz cujo elemento na linha I e na coluna J é a soma do elemento na linha I e na coluna J de A com o elemento na linha I e na coluna J de B. Também já sabemos que podemos definir uma multiplicação por escalares, ou seja, podemos definir o que se entende por alfa vezes uma matriz A, em que alfa é um elemento dos escalares K e A é uma matriz quadrada de dimensão n. Este produto é uma matriz que na linha I e na coluna J tem por elemento alfa vezes o elemento da linha I e da coluna J de A. Estas duas operações, que já foram definidas noutra ocasião e já usadas repetidas vezes, gozam exatamente das propriedades que utilizamos para definir o que se entendia por um espaço vetorial sobre K. Portanto, podemos concluir que o conjunto de todas as matrizes com n linhas e n colunas sobre o corpo dos escalares K, munido destas operações, é um espaço vetorial sobre K. Quais são os vetores deste espaço vetorial? Por definição, os vetores são os elementos do espaço. Os vetores deste espaço vetorial, ou seja, os elementos deste conjunto, são as matrizes n vezes n com elementos no corpo dos escalares K. Um segundo exemplo. Vamos considerar o conjunto E como sendo o conjunto dos polinómios de grau não superior a n na variável x com coeficientes em K. Por exemplo, o polinómio p de x é igual a 3x² menos 2x² mais 1 sobre π vezes x menos raiz de 2. Trata-se de um polinómio com coeficientes reais, K é o conjunto dos números reais, é um polinómio de grau 4, n pode ser 4, também poderia ser 5, ou 6, ou 7, é um polinómio cujo grau é inferior ou igual ao valor de n. Está na variável x, é um elemento do conjunto dos polinómios com coeficientes em R, de grau 4 e variável x. Para polinómios, podemos definir operações de soma de dois polinómios e de multiplicação de um polinómio por um escalar. Podemos definir uma adição do seguinte modo. Consideremos um polinómio de grau não superior a n e adicionemos um polinómio de grau quanto muito n. A soma destes polinómios é um polinómio de grau quanto muito n, em que os coeficientes são obtidos somando os coeficientes da mesma ordem do primeiro com o segundo. Fazendo isto para todos os coeficientes, temos um novo polinómio de grau quanto muito igual a n na variável x e no mesmo corpo dos escalares. Esta operação de adição satisfaz todas as propriedades que exigimos na definição de espaço vetorial. Em E, podemos também definir o seguinte produto por escalares. Se tivermos um elemento alfa de K, podemos multiplicá-lo por um polinómio de Kn de x do seguinte modo. Definimos esta multiplicação como dando o polinómio em que cada um dos coeficientes é obtido pelo coeficiente do polinómio original vezes alfa. Conclui-se que as propriedades desta multiplicação por escalares são exatamente as mesmas propriedades da multiplicação por escalares que exigimos na definição de espaço vetorial. Isto quer dizer que o conjunto de todos os polinómios de grau não superior a n na variável x, com coeficientes em K, é um espaço vetorial sobre K. Os vetores de Kn de x, ou seja, os elementos deste conjunto,
são os polinómios de grau não superior a n, coeficientes em k, na variável x. Aqui, como no exemplo anterior, os elementos de um espaço vetorial, os vetores desse espaço, são entidades matemáticas com alguma complexidade. Neste caso, são funções polinomiais. Consideremos um terceiro exemplo muito importante em toda a matemática. Consideremos x um espaço vetorial sobre K, seja C um conjunto qualquer não vazio. Consideremos o conjunto E, cujos elementos são todas as funções f, definidas em C e com valores em x. No nosso exemplo anterior, estas funções f eram polinómios, C era o conjunto dos números reais e x era o conjunto dos números reais também. É possível, neste conjunto, definir também as seguintes duas operações. A operação adição. A soma de duas funções f e g é definida como a função que no ponto x tem por valor f de x mais g de x. A multiplicação por escalares é definida do seguinte modo. É a função alfa vezes f que vale, no ponto x, alfa vezes f de x. Esta adição e esta multiplicação por escalares gozam exatamente de todas as propriedades que usamos para definir espaço vetorial. O conjunto de todas as funções definidas num determinado conjunto fixo C, com valores num espaço vetorial x, é ele próprio um espaço vetorial. Ou seja, o conjunto E, com estas operações, é um espaço vetorial sobre K. Os vetores de E, ou seja, os elementos de E, são as funções de C para x. O conceito de vetor é, novamente aqui, um conceito abstrato que, neste caso particular, é concretizado como sendo funções. Este é um exemplo que engloba o exemplo anterior, em que as funções eram casos muito particulares de funções reais de variável real, que são os polinómios com um grau até um determinado valor.